você aprender a enxergar de forma inadequada, você vai ter vários problemas ao longo da sua vida, que é o que a gente encontra na maioria das crianças: déficit de aprendizagem, hiperatividade, lateralidade cruzada, crianças com extrema, e os euglíoques, porque se ele não aprendeu a enxergar direito, o cérebro escolhe um lado e mata o outro. E às vezes essas crianças descobrem essa ambliopia, como é chamado, tardiamente, quando já não há tempo hábil de reabilitação. Muito embora a gente hoje, com as técnicas avançadas, dentro do próprio processo de neurooptometria, se consegue reabilitar parte dessa perda que essa criança teve e que o adulto agora está tendo problema, porque ele não consegue se desenvolver não só academicamente, ele vai ter muita dificuldade na formação, mas também no emprego, no trabalho, enfim. Então, com o advento da inclusão desse profissional no mercado, primeiro que as patologias que estão inclusas em um processo em que o indivíduo não sente nada, são assintomáticas, são descobertas com uma avaliação precoce. Aí o oftalmologista se mete a fazer a refração do olho e muitos deles se esquecem de avaliar o que é importante para o reconhecimento da anomalia que está mais profunda. E não para aí, os programas de saúde ocular implementados pelo governo chegam, em alguns casos no Norte e Nordeste, um médico chega a atender 600 pacientes por dia. Esse cara não é nem o Zerbina, o Mandrake, mas que ele consegue atender 600 pacientes no dia. Então eu te explico como. Existe um equipamento em que o indivíduo coloca o queixo, ele faz uma medida dinâmica desse olho, aperta o botão e sai a correção, sai o grau. É assim que funciona. As crianças que têm latente algumas alterações e vão ter que passar por um processo de avaliação, sequer tem nessa carta de Snell que vai dizer quanto de acuidade visual tem essa criança, a oportunidade de ser avaliada, porque existe essa acomodação em trabalho, consegue fazer uma criança enxergar 20/20 como se 20/20 fosse um olho normal. Então tem muita coisa, muita história atrás disso que determina que esse profissional médico não é capacitado nem na formação para atuar dentro desse campo. Desculpa. Sem problema. Bom, porque mesmo sem regulamentação, os optometristas insistem em prescrever óculos e atuar, de certa forma, na ilegalidade? Veja só, outro contrassenso. Mas se o governo, o país, no Ministério da Educação, disse que a faculdade podia formar esse indivíduo, ora, se ela deu a ele o direito da formação, intui-se que da formação vem o trabalho, não é não? Então, se eu tenho formação para o exercício da minha profissão, por que eu não posso trabalhar? E o trabalho do optometrista, volto a dizer, não é só passar a correção. Você está falando de um óculos, mas a correção vai um óculos, uma lente de contato, um exercício para reabilitação de estrabismo, telelupas, prismas, filtros. Existe uma gama de soluções que ficou banalizado porque é só o uso do óculos. Não, o óculos é um aparato que está dentro do métier em que o optometrista pode utilizar para reabilitar a visão de alguém. Note que eu não estou falando em reabilitação do olho, porque o olho tem que estar saudável, mas a reabilitação do sentido, propriamente dito, porque um olho que tem catarata não tem jeito, tem que fazer a cirurgia de catarata. O olho que tem glaucoma em níveis elevados já tem escavação, que a reabilitação da visão, e ainda assim a gente tenta, quando tem controle, reabilitar parte disso. Então, não é só a refração ocular e a venda do óculos.
Banalizou-se porque fica fácil dizer, o cara só serve para vender óculos. Absolutamente. Esse profissional, dentro do contexto de saúde pública no Brasil, iria aliviar sensivelmente, iria tirar da fila, por exemplo, de pessoas que estão procurando aposentadoria, porque falta visão e ele não tem acesso a esse serviço de saúde que deveria ter, porque ele não enxerga, e quem avalia isso é o optometrista. Vou te dar um dado estatístico. Nos grandes centros, a quantidade de oftalmologistas formados é suficiente para atender a demanda das grandes capitais. Você vai no interior, no norte, no nordeste, no extremo norte, dados estatísticos dados por eles, diz que no extremo norte tem 1 para cada 326 mil habitantes. Esse indivíduo que é portador de qualquer tipo de anomalia patológica e que não tem sintoma, se ele esperar 3 anos para fazer uma consulta e o glaucoma estiver instalado, ele está cego. Quem vai pagar por isso sou eu, sou você, porque o governo vai ter que bancar a qualidade mínima de vida dele. Os Estados Unidos, os optometristas começaram um trabalho de atuação programado pelo governo, por exemplo, do Sul, e se concluiu que uma grande maioria, 4% da população da região sul dos Estados Unidos era portador de glaucoma. E aí, evidentemente, que o trabalho de prevenção evitou que essas pessoas tivessem uma dependência maior. O que fez a oftalmologia no Brasil? Usou esse dado dado pelos optometristas americanos a favor deles, dizendo, olha, está vendo, se descobriu 40 mil, 50 mil casos de portadores de glaucoma, porque a optometria não atuou, quando foi ela que fez o trabalho de prevenção. Então, a informação distorcida, ela traz como consequência esse tipo de pergunta, porque banalizou-se o trabalho do optometrista, porque acha que ele só faz refração do olho. E não é verdade. Então, nosso trabalho inclui também reabilitar e, se for o caso, utilizar um óculos. Por que não? Bom, como a categoria está se mobilizando para tentar a regularização, uma vez que vários projetos já foram arquivados na Câmara dos Deputados e no Senado? Bem, a gente está tentando a cooptação de vários deputados que não têm formação médica. Porque o grande problema que a gente se depara dentro do Congresso Nacional é com o lobby. Para você saber, toda semana tem uma comissão de oftalmologistas que vão se realizando para trabalhar dentro do Congresso Nacional e evitar, a qualquer custo, que qualquer projeto de lei siga adiante, embora eles tenham entrado na pauta, aí não passa na primeira comissão, às vezes passa na primeira, não passa na segunda, e eles são arquivados. E alguns são de iniciativa dos próprios deputados e são projetos, às vezes, mal elaborados, porque não escutaram a categoria. Esse, na verdade, não nos interessa. Então, alguns a gente pede para tirar porque são ruins os projetos. Mas os bons projetos, quando eles iniciam a caminhada, o lobby contrário é extremamente violento. Então, e a gente, evidentemente, como categoria, o próprio conselho trabalha pesado, trabalha duro, mas a gente se depara com... Uma vez eu ouvi o Jânio Quadro dizer com as forças ocultas, e as forças ocultas às vezes são violentas, e uma delas é essa, o lobby da classe médica que não quer perder o status de refracionista travestido de oftalmologista para evitar que um projeto de lei tão importante, porque é importante para o mundo, será que o que é importante para o mundo não é importante para o Brasil? Nós estamos na contramão da história, a gente está para entrar na Idade Média de novo, caso esse projeto que está no Senado vai para a votação agora, dia 18, passe, nós vamos voltar para a Idade Média? Então é difícil entender como a cabeça de um parlamentar funciona quando ele recebe um lobby contrário,
Difícil. Difícil tentar explicar para a assessoria desse indivíduo que carrega viseira e não tem visão lateral, para poder identificar que essa profissão é extremamente importante, porque ela é importante no mundo inteiro, não é porque é a minha profissão, é porque ela é importante socialmente. Todos os países que a optometria já caminha há várias décadas, diria séculos, como é o caso de Alemanha, Estados Unidos, Japão, enfim, poderia ter numerar 198 países que têm a optometria, em que a sociedade melhorou sua qualidade de vida porque seu rendimento melhorou. E seu rendimento melhorou porque um profissional adequado cuidou disso, e é o optometrista, gostem ou não, 85% de toda a capacitação de um indivíduo é visão. É por esse sentido que ele vai aprender as variáveis da formação, da profissão, de conduta, de postura, de profundidade, de espaço, localização. Então é absurdo que o Congresso Nacional, eu não vou chamar Congresso Nacional de míope, porque o indivíduo, quando fala que o outro é míope, não sabe o tamanho da elogio, porque ele não conhece a fisiologia do que é ser míope. Mas um Congresso Nacional que trabalha com uma viseira e não tem visão lateral, é difícil. A gente vai tentando, estamos tentando em todos os níveis, no Senado, na Câmara, STJ, no Supremo, uma ação uma ADI, né? ADI não, a DPF, de descumprimento de preceito fundamental, descumprimento de preceito fundamental. A gente está com uma ação lá que está para ser votada, mas que também vai sendo passada para baixo, porque é uma pepina, uma batata quente na mão dos juristas no Brasil, mas a gente está tentando. Bom, como o Conselho orienta os optometristas para que eles sigam examinando e prescrevendo óculos ou não? Primeiro, o Conselho orienta que esse indivíduo tenha formação. Esse é o primeiro ponto. Senão ele não é nem filiado. E segundo, que ele respeite as regras da profissão, ou seja, que ele não atravesse a linha tênue que alguns, por egocentricidade, presumo, tendem a fazer. Mas assim é em todas as profissões. A gente orienta que esse profissional tenha uma conduta ética dentro dos padrões para o que ele foi formado. E continue fazendo o seu trabalho, porque é o trabalho dele. É o que dá status para ele conduzir a família, enfim, para ele ser um indivíduo normal, como qualquer outro. Então a gente orienta para que ele siga os preceitos determinados pelo conselho e pela formação dentro da faculdade que ele teve. Bom, examinar a visão é ou não tarefa exclusiva dos médicos? Nunca foi. Exclusiva do médico é avaliar se o olho está doente. A visão é um sentido, e que, portanto, não é palpável. Ele tem que ser sentido. O único especialista no mundo que consegue avaliar esse conceito é o optometrista. O oftalmologista, de longe, imagino que seja a visão. Ele, de perto, conhece a anomalia patológica do olho. De visão ele não entende nada, absolutamente nada, porque ele não estudou nada disso. E isso a gente se coloca à disposição para o debate em qualquer mesa de universidade no mundo, não é só no Brasil, não. Eu sou membro do Comitê Executivo do Conselho Mundial de Optometria e manager, fui presidente do Conselho, da Comissão de Educação desse Conselho. Então, os dados de formação, o currículo de formação de um optometrista difere vertiginosamente da formação de um médico, embora nós tenhamos que reconhecer estados anômalos patológicos e saber como conduzir. Conduzir no sentido de remeter. Aqui no Brasil não pode medicar, nem cortar, nem invadir nada.
Mas reconhecer significa trabalho de prevenção para que esse indivíduo não sofra mais tarde a perda do olho, da função desse aparato. A visão pertence ao optometrista. Ele é o agente da luz, não tem jeito. O oftalmologista entende de doença do olho. Diferente. Tá ótimo, obrigada, doutor. Nada.